Fala pessoal, tá começando mais um 5 Coisas Gel, onde você aprende quais são as 5 coisas mais importantes de um tema de geografia que você precisa saber. E o tema de hoje é estrutura etária da população. Então vamos lá? Qual a primeira coisa que você precisa saber sobre estrutura etária? O que é estrutura etária? Bom, pessoal, nada mais é do que a proporção de jovens, de adultos e de idosos num país. Por exemplo, você sabe dos 203 milhões de habitantes que tem no Brasil hoje? Você sabe quanto dessa população é jovem, de 0 a 19 anos? Quanto dessa população é de adulto, né, de 20 a 59 anos? E quanto desses 203 milhões tem de idosos? E como você sabe qual que é essa proporção de jovens, adultos e idosos no país? Através de um gráfico muito famoso chamado pirâmide etária. Etária é de idades, né? Então ele mostra a base composta pela quantidade de jovens, o corpo dessa pirâmide, a quantidade de adultos, o meio da pirâmide, né? E o topo da pirâmide, a quantidade de idosos. Embaixo são as quantidades e no meio da pirâmide as idades, geralmente de 5 em 5 anos, certo? De um lado, sexo masculino, do outro lado, sexo feminino. Então, isso é uma pirâmide etária. Segunda coisa que você precisa saber: como interpretar uma pirâmide etária? Muito bem. Primeiro, você vai associar com as taxas demográficas. Por exemplo, começando pela base. Os jovens você vai associar com as taxas de natalidade e de fecundidade, número de nascimentos, número de filhos por mulher, que é a de fecundidade. Se tem muitos nascimentos, se as mulheres têm muitos filhos, vai ter muitos jovens, então a base vai ser larga, vai ser uma base grande, muitos jovens naquele país. Outra coisa que você tem que associar aos jovens é que eles são uma população dependentes, né? Teoricamente, não é para eles trabalharem e gerar riqueza para um país. E o meio da pirâmide, o corpo da pirâmide, que são os adultos, você tem que associar com a PEA. O que é isso? População economicamente ativa, ou seja, as pessoas que trabalham, as pessoas que são a mão de obra de um país, as pessoas que geram as riquezas de um país, né? É da onde o governo arrecada os impostos. Então é muito importante ter um corpo bonito, né? Nessa pirâmide aí, um corpo grande, cheio de adultos, é o ideal para um país, porque é onde tira mais riquezas. E o topo você vai associar com a taxa chamada expectativa de vida. Quanto maior esse topo, mais largo, quer dizer, tem mais idosos no país. A expectativa de vida aumentou, ou seja, a qualidade de vida desse país aumentou. As pessoas estão vivendo mais, né? Você tem que associar também o topo com a previdência, com a questão das aposentadorias, porque eles também são pessoas que são dependentes, que dependem dos adultos para receberem as aposentadorias. É uma parcela da população que é mais vulnerável, então tem que ter uma atenção maior com gastos na saúde e, claro, a questão previdenciária que vamos falar já já. Terceira coisa, o formato das pirâmides. Então, assim, gente, geralmente as pirâmides elas têm ou um formato de pirâmide mesmo, topo estreito, a base larga, ou um segundo formato que é mais de coxinha, que eu brinco, né, que a base já diminuiu um pouco, o corpo os adultos têm bastante e o topo, que são os idosos, já não é tão fininho, já tem, né, um pouquinho maior, e tem o formato que é a pirâmide invertida, que tem bastante idosos, menos adultos e menos ainda crianças. Então, esses são, em geral, os 3 formatos de pirâmides que mais aparecem. Como que você interpreta cada formato? O formato clássico de pirâmide você associa com países subdesenvolvidos, países mais pobres que têm muitos filhos, taxas altas de natalidade e baixas taxas de expectativa de vida. Os países, que é o Brasil, hoje tem esse formato mais de coxinha, mais arredondado, são países em sua maioria emergentes, que já vem apresentando um desenvolvimento econômico importante, já vai reduzindo as taxas de natalidade, um país que já está urbanizado, por isso que reduz, tem muitos adultos que vêm do seu passado subdesenvolvido, aquelas crianças, né, viraram adultos, estão no corpo da pirâmide e já apresentam um topo mais largo, um envelhecimento populacional importante. E por último, a pirâmide invertida
é dos países desenvolvidos, dos países mais ricos, porque a qualidade de vida é muito grande, tem muitos idosos, alta expectativa de vida, baixíssima natalidade, baixíssima fecundidade, então tem poucos jovens, médio adultos, né, menos até que a população idosa, e está gerando graves problemas na previdência. Quarta coisa que você precisa saber: qual a finalidade de se interpretar uma pirâmide etária? Ora, gente, a finalidade é pensar nas políticas públicas, né? Vamos por partes. Se você olhar a base, o número de jovens, as políticas públicas, se tem muitos jovens nesse país, devem voltar as atenções em mais escolas, né, numa educação de qualidade, proporcionar mais creches municipais, de repente, para ajudar as mães que trabalham, investir numa educação, cuidados com hospitais, maternidade, não é? Olhando o corpo dessa pirâmide, quais as políticas públicas? Ora, é a população que trabalha. E o Brasil, a gente está vivendo bônus demográfico, que quer dizer que tem muito adulto, tem muita gente trabalhando, muito trabalhador no Brasil, porém a nossa mão de obra é pouco qualificada. Então, seriam políticas de incentivo a cursos de capacitação, oferecer importantes cursos em universidades, cursos EAD que seja, para qualificar essa população de alguma forma, né? Dar estímulos aos microempreendedores, enfim, de forma a estimular a produção de riqueza mesmo de um país. E o topo, os idosos, né? As políticas públicas, claro, são voltadas aos cuidados de saúde, né? A construção mais de asilos, por exemplo, para abrigar muitos idosos que não moram mais com as famílias. E, é claro, a questão da previdência, da arrecadação das aposentadorias para essa parcela da população. Quinta e última coisa: quais as consequências de você analisar uma pirâmide etária e entender a estrutura etária de uma população? Ora, gente, a consequência número 1 é o problema da questão previdenciária. Conforme tem diminuído o número de nascimentos e a redução, né, no número de população economicamente ativa dos adultos, vai faltar pagamento de aposentadoria para quem é idoso. Os idosos dependem da mão de obra adulta para receber. Ele contribui em vida, né? E quanto ele está contribuindo, ele está pagando para quem está idoso atualmente no país, a menos que você faça uma previdência privada. Isso é outra coisa. A gente está falando de previdência pública, certo, gente? Então, é um grave problema. E quem paga as aposentadorias são os governos. Eles estão desesperados. É um rombo na previdência. E algumas saídas que os governos buscam, que não estão dando muito certo, já vou até adiantar, é estimular a imigração, né, atrair jovens para um país, porém já foi comprovado que isso não dá certo por alguns fatores, por exemplo, preconceito de outra língua, de outra religião, de outra cultura, e adaptação à cultura. Num primeiro momento, o imigrante de um país mais pobre até tem bastante filhos, mas a segunda geração já se apropriou da cultura daquele país desenvolvido e já para de ter muitos filhos. E uma segunda saída seria programas de incentivo à natalidade nos países desenvolvidos, ou seja, licença maternidade estendida de até 14 meses, né? Auxílio, licença paternidade estendida. Os governos se oferecem a pagar os estudos das crianças em toda a sua vida escolar. Enfim, mesmo assim não está adiantando. As pessoas em países desenvolvidos, mesmo com todos os benefícios, não têm mais filhos. Então é isso, galera. Esse foi os 5 coisas GEL de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido tudo sobre estrutura etária de um país. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! You know just what you do to me.